Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsinha aqui, que pode ser usado aqui como uma nécessaire, pode ser usado como uma clutch, fica super legal e a gente tem esse fundinho aqui estruturado também, que ele é mais durinho, que a gente vai fazer ele de tela. Então fica super legal aí na sua peça, é uma peça bem legal, dá pra gente abusar bastante da criatividade na hora de fazer a sua. Então aqui o material que eu vou usar para fazer essa peça é um pedacinho de tecido aqui, né, para o forro da nossa peça. Vou usar aqui um fecho boca de lobo desse tamanho aqui. Se você não encontrar, pode ser maior, fica a seu critério, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com, ele tem 15 centímetros por 10, tá? Então esse é o tamanho aqui que a gente tem. O fio que a gente vai usar aqui, o fio afeto da Supremo Fios, que é o fio número 4. Tô te mostrando aqui a cor azul royal, mas no nosso vídeo nós vamos usar essas três cores aqui, que é o cru, o marrom amêndoa e o vermelho. Você pode usar a cor de sua preferência, porque o fio afeto tem uma cartela de cores maravilhosa para você abusar da sua criatividade nas combinações de cores. Então, além dessas três cores do fio afeto que a gente vai usar, eu vou precisar aqui também de uma tesoura, uma agulha para crochê número 3 ou 3,25 milímetros, a tesoura, né, uma tesoura e agulha para os arremates, e linha e agulha de costura para a gente fazer aqui a parte do tecido. Então, a gente vai começar tecendo essa basezinha aqui de baixo da nossa peça, tá vendo? E depois nós seguimos trabalhando, fazendo aqui nossas trocas de cores, tá? Então, para a gente trabalhar, a gente vai começar aqui pela nossa base. Então, para fazer a nossa base, aqui eu fiz 28 correntes, tá? Porém, 28 correntes no seu ponto, pode ser que ela fica maior ou menor. Então, o que você vai fazer? Faça correntinhas sem contar, tá? Que dê esse comprimento aqui, olha só, aqui eu tenho a minha última correntinha, e aqui eu tenho a primeira, nesse comprimento aqui, sem esticar, certo? E aí você vai trabalhar em carreira de ida e volta, fazendo pontos baixos, para formarmos essa base aqui de pontos baixos, tá bom? Eu esqueci de mencionar anteriormente que a gente vai usar um pouquinho de tela plástica também, para fazer aqui o fundo da nossa peça, para deixar mais estruturadinho, mais durinho aqui na nossa peça, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Fazendo carreiras de ida e volta na nossa peça aqui, ok? Então, aqui eu tô te mostrando uma outra opção aqui do fecho da vovó, que esse aqui é diferente, tem aqui umas perolazinhas em cima, né, umas miçangas, e já tem aqui a argolinha para alça, né? Então, tem esse modelo aqui, tô te mostrando esse e o modelo que eu mostrei anteriormente dentro da peça. Então, para trabalhar, você vai trabalhar carreiras de ida e volta até chegarmos aqui em cima. Então, vou trabalhar aqui várias carreiras, não tem segredo, aqui você só volta com um ponto baixo e segue, tá? Eu vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto para mostrar. Depois que eu trabalhei aqui as 17 carreiras, então eu pego aqui a minha peça e vamos conferir aqui se dá certinho ali, porque a gente ainda vai trabalhar carreiras em volta. Então, aqui a gente tem essa base, isso aqui eu posso aqui separar de lado, porque a gente não vai usar ele nesse momento. Terminando aqui então, agora eu vou passar uma carreira na volta toda, que é para poder iniciarmos ali uma nova carreira, e aí a gente vai trabalhar a nossa peça. Então, eu vou pegar aqui e já deixar um marcador separado, porque nós vamos usar. Vamos trabalhar aqui algumas carreiras em espiral, depois vamos fechar, depois trabalhamos em espiral, depois vamos fechar. Então, aqui, trabalhei aqui as minhas carreiras, faço uma corrente, em seguida insiro a agulha nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo, e já vou trabalhando um ponto baixo para cada carreira que eu tenho aqui da minha base. A gente vai trabalhando dessa forma.
Então, aqui essa peça, ela vai demorar um pouquinho para ser feita, porque a gente vai trabalhar com os pontos baixos, né? Mas eu te garanto que vale a pena, porque o trabalho vai ficar incrível. Então, a gente vai trabalhando aqui os pontos. Eu tô só chegando aqui no canto, para poder te mostrar como é que a gente vai fazer. Então, aqui eu trabalhei um ponto baixo para cada carreira. Aqui, na última, eu trabalho 2 pontos baixos no mesmo lugar. Lembrando que aqui eu fiz um só, né? Quando eu der a volta, eu vou fazer o segundo e aí finalizar a carreira. Depois disso, trabalho aqui um ponto para cada ponto, para poder deixar nossa peça bem certinho, né? Olha só. Trabalho aqui um ponto para cada ponto, chegando aqui no cantinho, 2 pontos baixos. Um ponto para cada ponto, igual eu tenho aqui. Volta preenchendo, quando eu chego aqui eu volto para mostrar. Sempre lembrando que nos 4 cantinhos, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Cheguei então aqui ao final. Estou aqui no primeiro ponto que eu fiz. Faço mais um. E pronto, terminei a carreira, certo? Vamos iniciar uma nova carreira. Então, a gente vai trabalhar em espiral, não vamos fechar agora. Já faço o primeiro ponto baixo. Pego o meu marcador aqui. Posiciono. E agora, vou trabalhar mais algumas carreiras de ponto baixo sobre os meus pontos aqui. A diferença é que agora não tem mais aumento, certo? Não vamos colocar ponto nos aumentos, apenas ponto em cima de ponto, até a gente chegar ali no número de carreiras que a gente precisa com a cor vermelha, tá? Então, aqui eu vou chegar bem pertinho do canto, para poder te mostrar como é que a gente vai fazer nos cantos, tá? Olha só, cheguei aqui onde eu tenho os 2 pontos baixos. Trabalho ponto baixo normal em cima de cada ponto, sem aumentar e sem diminuir. E aí sigo trabalhando a lateral. Você vai perceber que a partir dessa carreira, a peça vai começar a subir aqui sozinha. E aí você deixa ela seguir esse fluxo de subir sozinha, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei 3 carreiras, né? A primeira, a segunda e a terceira. Cheguei aqui no último ponto, eu não vou fazer nada com esse ponto, nem fechar a carreira, tá? Eu simplesmente vou cortar e vou puxar ele aqui, ok? Puxando ele aqui, a partir de agora, a gente vai fazer trocas de cores. Porém, antes da gente fazer a troca de cores, aqui esse fio eu vou cortar porque eu já escondi ele conforme eu fui trabalhando. Então, antes da gente fazer a nossa troca de cor e começar a trabalhar, eu vou pegar aqui um pouquinho de fio e vou cortar para que eu pegue a minha tela plástica aqui. Então, eu posso ajustar bem ela, aqui os cortes dela, para que não fique rebarbas ali quando eu cortar. Mas sempre fica uma ou outra, eu achei que eu tivesse cortado tudo, mas agora foi. Olha só. Nossa tela plástica vai aqui no fundo da nossa peça. Por que ela vai aqui no fundo? Para estruturar o fundo da nossa peça, certo? E depois ela não vai aparecer, porque eu vou colocar um forro, tá? Então, essa tela plástica aqui se encontra em armarinhos físicos e online, tá? Então, a gente vai trabalhar fazendo aqui. Eu cortei a tela do tamanho aqui que eu precisava, porque a gente vai ter um fundo estruturado depois, tá? E o fio aqui é exatamente para a gente poder fazer aqui a costura dessa forma, tá? Só para poder prender aqui, tá? A gente vai fazendo isso. Você pode costurar, se você souber outra maneira de costurar, fica a seu critério. Aqui, como é fio da mesma cor, ele praticamente não aparece. Então, a gente consegue ter um resultado bem legal aqui nessa costura, tá? Então, aqui a gente vai passando,
tá? Contornando, né? A gente precisa fazer aqui essa costura. Esse fio eu deixei aqui para eu poder arrematar depois junto quando eu der a volta. Então, dessa forma aqui, eu vou trabalhando para poder fazer aqui a estrutura da minha peça. Lembrando que depois ainda vai um forro, né? Ainda vai um forro aqui na nossa peça, então ela só vai aqui ter essa base mesmo por enquanto. Vou terminar aqui a costura e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final. Então, aqui eu posso dar 2 nozinhos aqui, porque depois eu vou colocar o forro e aí ele não vai aparecer. Então, vou dar uns 3 nozinhos aqui. E aí eu vou cortar o fio. Também não preciso me preocupar em cortar tão rente. Porque, como eu disse anteriormente, a gente vai colocar o forro e ele vai esconder isso aqui. Então, eu tenho essa parte aqui da minha peça, ok? E agora a gente vai trabalhar com ela subindo aqui, que é o que a gente estava fazendo, né? Aqui, na nossa peça, tá? Então, aqui a gente vai tecer. Vamos trocar a cor, então. Lembra que aqui eu não finalizei a carreira, eu deixei dessa forma. Vou começar a trabalhar aqui com a cor marrom amêndoa. Então, todo final e início de carreira vai ser dessa forma, tá? Eu vou começar a minha carreira aqui, tá? Porque eu quero sempre que, se houver marca de emenda, não é para ter marca de emenda nessa técnica, mas se houver, que ela fique na lateral, ok? Então, eu vou começar em qualquer ponto aqui dessa lateral e vou começar a fazer pontos baixos novamente. Aqui não tem aumento de novo, né? Se a gente segue só ponto baixo. Quando eu estiver chegando bem próximo aqui, onde eu iniciei, eu volto para mostrar. Cheguei aqui, olha só. Então, estou 2 pontos antes do meu término aqui. Tudo que eu fizer agora, a gente vai fazer a cada troca de cor, ok? Ponto baixo no primeiro ponto. Ponto baixo ali no ponto. Segura aqui o fio para não... ali para não perder ele. Próximo ponto, que é o seguinte, ao invés de pegar nas 2 alcinhas, a gente pega só na alcinha da frente do ponto e faz o ponto baixo. O ponto seguinte, a mesma coisa. E agora os demais eu posso pegar nas 2 alças. Você vai observar que aqui, olha só, não tem degrau nenhum. Tá vendo? De marcação. Em seguida, já vai aproveitando para esconder esse fio aqui, que tá aqui, né? Para esconder ele. E trabalha um ponto baixo por toda a volta, até chegar aqui onde você começou. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Chegando, então, aqui ao final da carreira, continuo trabalhando nos meus pontos. Ao invés de fechar a carreira, já vou em cima do primeiro ponto e já faço ponto baixo. E então, já coloco o marcador nele para sinalizar que é o meu primeiro ponto. Em seguida, vou trabalhando pontos baixos novamente. Então, a gente vai trabalhar carreiras alternando as cores da nossa peça. Voltei aqui, então, trabalhei algumas carreiras, como você pode observar. Fui fazendo troca de cores. Então, como são carreiras todas iguais, não há necessidade da gente fazer junto e trocar cada carreira. Então, eu trabalhei aqui as carreiras de vermelho, depois trabalhei 3 do marrom amêndoa, cru, depois vermelho, marrom amêndoa, cru, e fui fazendo a sequência. Então, eu tenho aqui 3 bloquinhos de carreira de cada cor. Iniciando o vermelho, 1, 2, 3, o cru, 1, 2, 3, e aqui o vermelho também de início, tá? Então, aqui, olha só, já tenho as 3 carreiras que eu preciso na minha peça. Para poder finalizar a carreira, eu vou fazer apenas o seguinte. Fiz o último ponto, vou pular o primeiro da carreira seguinte, vou lá no próximo, fecho com ponto baixíssimo. Posso cortar aqui o meu fio, puxo esse meu fio todo para cá
E aí vou trabalhar levando ele lá pra trás. Aí, aqui, olha só, observe como ficou a nossa telinha lá no fundo, tá vendo? E aí agora eu vou trabalhar aqui pra fazer o arremate desses fios, porque depois, aqui na verdade, só vou fazer o arremate desse. Por quê? Como nós vamos colocar forro na nossa peça, se você não quiser, não há necessidade de fazer o arremate aqui dentro. Mesmo porque o forro vai cobrir tudo, então não há necessidade. Se você travou bem e fechou bem ali o seu fio, não há necessidade de você fazer os arremates, com exceção aqui do último, né? A gente precisa esconder para depois costurar ali a nossa parte, tá? Então eu vou esconder eles aqui e já volto para mostrar. Fiz aqui então só o arremate ali. E aí, aqui eu costurei um forro à mão mesmo, como você pode observar, tá? Tirei a medida, costurei, e aí eu vou posicionar ele aqui dentro para poder fazer a costura. Então, como é que você vai medir ali o seu forro? Olha só. Olha como que eu fiz esse forrinho aqui. Ele foi feito à mão, se você consegue ver, passei costura dupla, mas foi feito à mão. Depois fiz aqui os recortes, tá? E aqui eu vou dobrar a quantidade o suficiente para que dê ali o comprimento da minha peça. Então aqui a gente posiciona aqui, marca bem os cantinhos, deixa dobrado aqui, certo? Posiciona aqui dentro. E a gente tem que deixar ele bem no início aqui do cru, bem aqui no início, por quê? Porque a gente ainda tem aqui essa parte para costurar, certo? Então a gente precisa deixar bem no início para a gente poder conseguir costurar essa parte aqui depois. Então eu vou posicionar aqui as duas laterais aqui da costura com as duas aqui. Olha só. Tá vendo? E aí vou pegar aqui minha agulha de tapeçaria, aliás, minha agulha de costura, já com o fio, para poder iniciar. Então vou pegar um ponto que tá aqui do lado de dentro. Vou travar ele. E vou passar meu fio aqui pra frente. Então, eu vou costurar bem rente aqui, tá? No cru. Porque depois eu vou precisar usar essa outra parte para fazer a costura ali na nossa peça, que é no nosso fecho, né? Então, aqui desta forma que eu tô fazendo, você vai trabalhar costurando por toda a sua volta. Se você achar que vai escorregar aqui, pega aqui um clips ou aqui um prendedor e prende seu fio ali a peça, prende, para poder ficar certinho ali a costura, tá bom? Caso você achar que ela vai correr ali na peça. Então, você vai costurar o forro à mão aqui por toda essa parte. Terminei aqui a costura, olha só. Aí, esse fio aqui sobrou, ficou fio longo, né? Eu vou deixar ele aqui, para eu poder já pensar em costurar a minha peça. Então, eu vou jogar ele pra cá, por dentro da trama do crochê, e vou jogar ele lá pra trás, tá? No caso, aqui pra frente, pro lado direito da peça, ok? Agora aqui, eu vou posicionar bem o fundo da peça, ó, você vê que ela já fica mais estruturadinha, já fica de pé, né? Então, aqui, vou arrumar o fundo da peça, e vou arrumar aqui as duas laterais. Vou dividir essa peça assim em 4, dessa forma aqui, fazer 4 marcações, tá? Então, o que a gente vai precisar aqui? Como essa peça aqui, ela é um pouco menor do que a gente tem aqui, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar ela aqui dentro com toda a calma do mundo. Se for necessário, peço ajuda a alguém para colocar para você, para te ajudar. Olha só, então aqui tô posicionando para eu poder fazer as marcações. Então eu preciso ver certinho aqui o meu fundo, olha só. E vou fazer dessa forma aqui, ó. Olha só, posicionei aqui, marquei aqui, certo?
o meio aqui e o meio aqui. Depois disso, viro aqui dessa forma e vou posicionar ela aqui e vou posicionar aqui esse cantinho, certo? O que sobrar aqui ao redor, a gente vai costurar naqueles pontos ali. Então, o que que eu vou fazer? Posicionei aqui, olha só, posicionei, vou cuidar para não perder aqui onde eu posicionei. O que que eu vou fazer? Pegar um pedaço de fio e vou passar aqui. Para quê? Para eu poder prender, travar aqui, para eu saber que aqui é bem o meio da lateral aqui do meu fecho, meio. E desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque desse lado aqui a gente não vai costurar. Então não tem problema se tiver fio aqui, tá? Pode ser marcador também? Pode. Eu gosto de fazer com fio porque ele fica mais preso, não escorrega. E depois eu pego ele e só faço a união ali da minha peça, certo? Então posicionei, observe que eu posicionei ele bem aqui. Então agora, os demais eu vou precisar distribuir aqui dentro, certo? E aqui, da mesma forma, vou distribuir a costura aqui dentro da minha peça, olha só. Parece que não vai dar certo? Parece, mas dá super certo, tá? Então, a gente vai fazer a costura daí dessa forma. Como o fio tá pra cá, olha só. Deixo ele assim, trago ele pra cá. Como o fio tá pra cá, então eu vou ter que costurar aqui. Toda essa parte aqui, nesse intervalo. E toda essa parte aqui, nesse outro intervalo. Tá? Então, não tem segredo na maneira que você costura. É bem simples, olha só. Então, eu tô com o meu fio pra cá. Só ajustar ele. E aí, eu vou posicionar. Posiciono aqui no primeiro espacinho. Venho com o meu fio todo pra cá. Vou virar aqui pra você ver melhor, olha só. Tô com o meu fio todo pra cá. Se você quiser, você pode dobrar assim também pra ficar mais fácil, tá? Tô com o meu fio todo pra cá, insiro a minha agulha no meu próximo espacinho e pego aqui o meu ponto e puxo pra cá. Então aqui eu vou trabalhar 2 vezes no mesmo espacinho, que é para eu poder costurar bem e travar ali o meu fio, tá? Então aqui, olha só. Aqui, tá vendo? Ó, tem uma costura. A gente vai para a próxima, então. Vou jogar minha agulha para lá para ficar mais fácil. Olha só. Saí aqui. Aqui no meu espacinho. Tá achando aqui para encaixar. Achei, olha só. Esses primeiros pontos, eles são mais difíceis mesmo de você trabalhar, porque está sem sustentação nenhuma ali para trabalhar, né? Olha só o primeiro ponto. Depois, os demais vão indo naturalmente, porque aí fica mais fácil, já tem uma parte presa ali, né? Então, fica mais fácil de você fazer a costura. Esse é um trabalho bem delicado, demorado, um pouquinho mais demorado, tá? Então, você precisa fazer ele com bastante calma, para o seu acabamento ficar bem legal. Observe que aqui eu tô trabalhando duas voltas para cada, para poder ficar esse espacinho aqui de costura. Então, eu vou distribuir todos os meus pontos por esse espaço, depois eu distribuo todos por esse espaço aqui. Não tem segredo na hora de costurar. Aqui, na verdade, olha só, é mais jeito e paciência para poder fazer essa costura, para que fique bem legal, tá? Preferi pegar uma linha mais forte para costurar também pode, aqui tô usando agulha de costura mesmo, e agulha e linha de costura, mas fica a seu critério, qual é o tipo
que você quer usar, tá? Então, olha só como tá indo bem mais rapidinho, depois que você faz o primeiro e o segundo ponto, aí você vai costurando. Olha só como vai ficando aqui e aqui também, ó, tá vendo? Então, você trabalha dessa forma até completar toda a volta. Finalizei então aqui a costura da minha peça, olha só como fica o forrinho dentro. E aqui, se você quiser, você pode até subir um pouco mais o seu forro, mas eu preferi deixar dessa forma aqui, porque daí eu consigo trabalhar bem a costura dos meus pontos aqui, sem pegar no tecido. E a gente fecha, e aí temos esse resultado aqui da nossa peça, tá? Ela vai ficar aqui bem estruturada por conta aqui do nosso fundinho, né? Então aqui a gente tem de largura da nossa peça, vou deitar ela aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Então de largura da nossa peça a gente tem um total de 24 centímetros e de altura aqui do início do fecho, não daqui dessa partezinha aqui, a gente tem aqui mais ou menos 14 centímetros. Então, a gente tem um total de 15 centímetros de altura e ela cabe bastante coisa. Aí fica a seu critério, se você quer colocar alças nela, para ficar uma bolsa aqui com alça, ou se você quer uma bolsa assim de mão, né? Fica a seu critério. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!